Cristo da vida. Quem crê nisso, de fato, sabe o que é ter uma vida com Cristo e como ela é gostosa, como ela é maravilhosa. Quem percebe o quanto Cristo mudou a sua vida, sabe que cada minuto na presença do Senhor é maravilhoso. E essa pessoa vai tentar em todos os lugares do seu dia a dia, em qualquer momento, andar na presença de Deus. E o que significa isso? O que representa tudo isso? Isso começa a partir do próprio termo Páscoa. É uma data que comemoramos, mas muitas vezes não temos a real dimensão do que é Páscoa. Nem mesmo o que é Natal. Se comemora como praxe, se passa pela data e está tudo certo. Vida que segue. Mas quando nós percebemos que nós estamos falando de um Deus que saiu do túmulo, de um Deus que disse, porque eu vivo, vós vivereis, então nós vamos perceber o que é ter Jesus no coração. E eu quero começar com esse termo Páscoa. Por que Páscoa? De onde veio isso? De onde saiu isso? E aí sim nós temos que retornar lá para o Egito. Lá no Egito nós temos que ir lá. Há mais ou menos 3.500, talvez um pouquinho mais, anos. E o que aconteceu lá? Lá estava o povo de Israel, no Egito. E por que estavam lá? O que faziam lá? Vamos lembrar que o que levou o povo de Israel para lá foi a desgraça que os irmãos fizeram com José. O que era para ser uma desgraça, depois se tornou a salvação. Então os irmãos, com ciúmes, com inveja, com raiva, vendem José. E nessa venda, ele acaba lá no Egito. E de forma injusta, parece que as injustiças se repetem. Como diz Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu. As coisas se repetem. As injustiças se repetem. E José, de forma injusta, acaba na prisão. Dizendo ser culpado porque tentou ficar com a esposa do faraó. E lá ficou preso por 3 anos. E aí, ele tinha um dom dado por Deus, que era o dom de interpretar. E claro que, quando a gente fala em dom, se Deus não der o dom para a pessoa, ele não tem o dom. E Deus deu a ele o dom de interpretar sonhos. E numa interpretação de um sonho de 7 vacas gordas e 7 magras, José é levado ao segundo cargo mais elevado do Egito. E quando veio a seca, veio a fome, o povo todo de Deus acabou parando lá no Egito também. E lá esse povo começou a, em primeiro lugar, vamos pensar assim, tá, mas e aí? Vamos lembrar que esse povo, eles estavam em uma terra estrangeira. Eu não sei quem de vocês tem a experiência de viver em uma terra estrangeira, mesmo que por pouco tempo. Mas quando você está lá, você não é de lá. Você não é nascido lá. Você não tem privilégios, todos os privilégios de ter nascido lá. Estrangeiro, ele pode estar bem hoje, pode ir bem um tempo,
mas depende o que acontece no campo político, no campo financeiro, muitas vezes ele é descartado. E esse povo estava lá, ele era estrangeiro. E esse povo, então, eles começaram a ter um grande número de filhos. O povo começou a se tornar muito grande. E aí o Egito, com medo desse povo, fez o que deles? Tornou esse povo escravo. E se vocês sabem o que é ser escravo. Pelo menos aqui dentro, a gente deveria ter noção. Um escravo não está ali pronto para dizer, agora eu vou fazer isso. Não, você vai fazer se o seu dono deixar. Agora eu vou comer isso. Não, você vai comer se o seu dono deixar. Você vai ter na sua mesa o que o seu dono lhe permitir ter na sua mesa. E aí nós temos alguns exemplos por aí. Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte. Deem uma olhada. Procurem saber se vocês acham que tudo isso, ser escravo, é bom. Então, ser escravo, o povo estava lá para ser escravo. E nessa escravidão, se achamos que serviram pouco tempo, não, serviram 430 anos. Quantos anos você tem? Garanto que aqui não tem ninguém com 100 ainda. Não chegou nem a 1/4 do que é 430, que aquele povo serviu de escravo. E aí tem alguém que parabeniza ainda o Egito por escravizar o povo de Deus. É uma lástima. O povo estava lá, de escravo, sem liberdade de culto. Vocês acham que lá na Coreia do Norte eles têm liberdade de culto? Vocês acham que aqui em Nicarágua tem liberdade de culto? Um país socialista, comunista, como quiser chamar? Vocês acham que nós estaríamos com tranquilidade dentro de um templo louvando esse Deus ressuscitado? Coreia do Norte, se é pego um grupo de pessoas, podem fuzilar na hora. Aquele povo também não tinha liberdade de culto. Eles estavam lá e tinham que servir ao seu Senhor. Riqueza, tudo aquilo que produziam, ninguém era dono. Você poderia trabalhar 15 horas por dia, tudo aquilo que você trabalhou para ganhar, você vai ganhar só uma migalha, o resto é para o Estado, porque o Estado é Deus. Num socialismo, num comunismo, o Estado é Deus. E você trabalha para o Estado. E lá não era diferente. Então você trabalha para enriquecer o Estado. Escassez. Período de escassez, fome. Sabem quantas gramas de carne de frango lá em Cuba cada um pode comer? 300 gramas por mês. 300 gramas. E tem controle. Ali não era diferente. Produziam, plantavam, colhiam, mas tudo pro Estado. E aí a gente entende que Deus então faz o quê? Chama Moisés e manda Moisés para lá
depois das 10 pragas. Na 10ª praga, então, o faraó deixa o povo ir embora. A 10ª praga teve que matar o filho, o primogênito do povo de Israel, do Egito, para eles liberar o povo. E quando libera, esse evento dessa passagem pelo Mar Vermelho, de um lugar para o outro, isso começou a se chamar de Páscoa. Páscoa significa passagem, de um lado para o outro. Então, do outro lado, quando eles passam pelo Mar Vermelho, quem era esse povo agora? O que muda passar pelo Mar Vermelho naquela situação? Bom, do outro lado, eles estavam diante de uma terra prometida. Vocês vão para um lugar que mana leite e mel. Passaram diante deles uma terra prometida. A terra é de vocês. Vocês vão plantar, vocês vão produzir, vocês vão ter para vocês. Seriam livres. Podiam fazer os próprios planejamentos, própria cultura, o que gostariam de fazer, como fazer. Podiam planejar com a sua família, com seus amigos, como um povo. Estavam livres para adorar. Como é bom você poder adorar a Deus. Como é bom você poder se ajoelhar, falar com Deus, sem que alguém lhe meta uma espada no pescoço. Donos de suas terras. Vocês sabem, a gente não vai levar nada desse mundo. A Bíblia é muito clara, do jeito que eu vim, eu vou. E acabou, não tem choro, não tem negócio. E também não estou achando que tem que juntar um patrimônio que vai deixar para os netos, bisnetos, tataranetos. Cada um tem que trabalhar também. Mas ter a sua casinha, o seu carro, ter um pouquinho para você abrigar a sua cabeça, é bom. Todo mundo quer ter pelo menos um pouquinho do fruto do seu trabalho, do seu suor. Ali tinha fartura. Diz a Escritura, leite e mel. Vai ter à vontade. Gordura, carne gordurosa. Vocês vão poder comer um churrasco, vocês vão poder ter vinhos, vocês vão poder tomar, se alegrar. Enfim, aquela passagem traz uma nova vida. O que tudo isso tem a ver com a Páscoa? Quando Cristo vem, Ele nos traz uma nova Páscoa. Mas para entender essa nova Páscoa, eu tenho que entender quem eu sou. Quem é o ser humano? Vamos lá. E aí nós temos que pensar num ser humano sem Deus. E se nós não encararmos essa dura realidade, e se nós achar que tudo isso é só papo da igreja, papo para boi dormir, coitados. Deus não brinca. Deus não está fazendo nós de trouxa. Deus é justo. E aí eles querem tampar a justiça de Deus
vendendo a ideia de que Deus é amor. Tá bom, tudo é amor. Deus é sim amor, mas Ele também é justiça. E quem é o ser humano sem Deus? Morto. Um vivo morto. Um vivo que não tem Deus, não tem razão de viver. Desde o ventre materno nós somos mortos, perdidos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não tem nada de bom no ser humano sem Deus. Nada. Vamos botar isso na cabeça. E aí tem um monte de curso por aí, ensinando, você é poderoso. Até entendo o que eles estão dizendo, mas precisamos entender que, diante de Deus, o homem sem Deus, ele é morto. O homem sem Deus é inimigo de Deus. Ou vocês acham que alguém que não tem Deus no coração vai se alegrar em abraçar Deus? Diz a palavra, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, e ele segue o texto. Inimigos. E você acha que o seu inimigo, sem Deus, vai ter misericórdia de você? Quem tem inimigo sabe o que é ter um inimigo. Sabe o quanto isso desgasta? O quanto é pesado. E o ser humano era inimigo. Sem Deus, afastados da presença de Deus. Essa é a realidade. Romanos diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para chegar diante de Deus. Porque sozinhos, nós nunca chegaremos. Porque o homem está perdido. O homem está morto. Um morto não faz nada por ele. Se alguém cair aqui morto agora e nós não ajuntar ele, ele vai ficar aqui. O ser humano sem Deus, ele está com a carne inclinada para o mal. O pendor da carne é inimizade, quer dizer, o homem sem Deus, a sua carne, ela se dobra para o mal. Ela adora o diabo. É isso que esse versículo está dizendo, que a carne natural se dobra para adorar o diabo. Ela ama o mal. Ela se satisfaz com o mal. Muito bem, esse é o ser humano sem Deus. E o que tem a ver com a Páscoa? Bom, aí veio a Páscoa. Aí é a passagem. A passagem de Cristo pelo túmulo. E porque ele passou pelo túmulo, eu estou dizendo que ele passou, ele não ficou. Ele passou pelo túmulo. Então houve uma mudança.
houve uma manifestação do poder de Deus nesse mundo. Isso é amor. Agora eu vou falar do amor de Deus. Então, em Cristo, o ser humano passou a ter uma vida eterna. E diz o versículo de João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas eu estou falando em crer. Eu não estou falando em conhecer. A gente conhece o que é bem e o que é mal. Conhecer o diabo conhece. O diabo sabe quem é Deus. Ele conhece o poder de Deus. Mas o segredo está no crer. Conhecimento leva para o inferno. Deus quer sair daqui e Ele quer descer aqui. Ele quer estar no teu sangue, não só aqui dentro. Só aqui não resolve. Um cachaceiro sabe que beber faz mal. Ele sabe, mas ele bebe. Tem que ter um ingrediente a mais para fazer ele sair de lá. E o versículo é muito claro, quem crer. E ponto final. Quem não crer, não adianta querer falar que Deus é amor, que Deus vai levar todo mundo para o céu. Não vai. Quem não tem o Espírito de Deus, a fé que salva. Então, nós de inimigos, nós passamos a ser amigos de Deus. Que privilégio. Amigos do dono do mundo, do Criador, daquele que se deixou pregar na cruz, amigos. Jesus nos chama de amigos. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você daria a sua vida hoje, agora. Você daria o seu pescoço hoje por quem? Eu não estou falando por Deus, mas estou falando de um ser humano aqui. Quem morreria aqui um pelo outro aqui dentro? É isso que faz a diferença. Estou falando de um amor, de um amigo, aquele que não olhou, eu sou dono do mundo, sou filho do dono, e aí então agora o dono ele é obrigado a fazer tudo que eu quero. Isso é teologia da prosperidade. Mas ele fez por amor, ele fez porque ele quer tornar cada um de nós seus amigos. Em Cristo, nós estamos na presença do Pai. Cara, o Pai do céu, sentado no seu trono, nos recebe na presença dele. Ele abre as portas do seu palácio. Ele tira um tempo para ouvir o nosso coração. Ele ama a sua presença. Ele gosta da presença do ser humano quando este chega com fé. Um novo ser. Quando eu falo em novo ser, imagine então esse lado aqui. E olha esse lado aqui. Um novo ser. Aquele ser que gostava de se inclinar para o mal, que gostava de abraçar o capeta, de falar com o capeta, de servir o capeta, esse não existe mais.
porque tem um novo ser. E é essa luta que nós chamamos do velho homem contra um novo homem. Porque surgiu dentro de nós um novo homem quando nós fomos tornados filhos de Deus lá na pia batismal ou pela fé. Em Cristo, eu estou falando de ressurreição. Eu não quero tampar a dor da morte, mas eu quero dizer que seja aquele seu parente, aquele seu irmão, seu pai, sua mãe, que morreu em Cristo, quero dizer que ter a alegria de poder olhar e falar: nossa, quando Jesus voltar do céu, eu vou ter a alegria de abraçar esse cara de novo. Eu vou ter a alegria de abraçar novamente, porque nós vamos ressuscitar, sair do túmulo. O corpo podre, acabado, destruído, virado em pó, vai voltar a ter vida. E se nós não acreditamos nisso, temos que rever a nossa fé. Porque essa é a diferença do cristão. O cristão, ele não somente crê que Cristo morreu, mas ele crê que ele saiu de lá. E ele crê também que porque ele saiu, nós vamos sair também do túmulo. Então, de um lado, nós temos morte. Mas porque Cristo passou pelo túmulo, passou pela morte, do outro lado nós temos vida. E uma nova vida. Então, irmãos, se nós temos uma nova vida, eu sei que nós estamos numa carne que ainda peca, nós estamos sujeitos ao pecado, eu sei de tudo isso. Mas vivamos a nossa fé. Vamos parar de achar que ser cristão, então pode defender um lado, pode defender o outro, mesmo que esse lado corrompa e vá contra a palavra de Deus. Isso não existe. Ou nós somos cristãos ou não somos. Esse é o ponto. A Escritura não dá meio termo. Ou você é ou não é. E quem está em cima do muro, o muro pertence ao inferno. Ou nós somos ou não somos. Então nós podemos dizer uma nova vida. E podemos proclamar: Cristo passou da morte para a vida. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou, como havia dito. Creia nisso. Viva isso. Não só conheça. Volto a dizer, conhecimento vai te levar só para o inferno. Mas creia nisso. Ame esse Senhor. Sirva esse Senhor. Dedique a sua vida a Ele. Seja consagrado a Ele. E louvado seja o nome do Senhor, que nos tirou da morte para a vida, para todo sempre. Amém.